Muito boa tarde, Andrés. Obrigado por comparecer aqui. É um prazer estar aqui, uma honra, né? Fazia tempo que eu não vinha na Jovem Pan, mas é sempre um prazer. Bacana. Então vamos lá. Alguém marca aí que, como vocês viram ontem, eu não sei fazer conta. 12h37. Então termina aqui, olha. 13h37, é isso? 13h37 dá uma hora só. 13h07. Pode estar falando que eu não sei fazer. 13h07 é 20. Meu Deus do céu. Depois vai analisar as contas do clube. Eu? Não, analisar não. Analisar não. Comentar sem analisar. Exato, bom. Tecnicamente é isso, André. Depois só de tudo. Acha ruim. Porque aí é que tá. Antes de começar tudo, deixa eu falar uma coisa. Infelizmente, o meu amigo Vanderlei Nogueira não tá aqui, né? Mas eu espero que ele esteja ouvindo. Eu dei um recado pra ele. Que ele comprar uma passagem pra mim o mês que vem, pros Estados Unidos, pra onde ele quiser, Miami, Nova York, pra ele ir junto comigo. Não tenho dinheiro pra comprar. Pra ver que se eu tô sendo investigado pelo FBI, se ele tá atrás de mim, eu vou junto com ele, porque aí se eu for preso, ele já é o primeiro a me entrevistar, né? Não, ele deu uma informação de que havia nomes citados. Não, ele deu informação, depois a lista. Tá, nome citado. Ele disse que Ele, o nome no citado. blog deles, depois a lista lá de 14 pessoas. E tava o meu nome. Isso. Mas não é verdade. Legal. Não, tá bom. Mas só que o Vanderlei, a gente sabe como é o trabalho dele. Você conhece Não, o Vanderlei? é meu amigo, ele, mas... Não, ele é muito ele responsável. podia ter me ligado e perguntado. Você tá ou não tá? Não, ele tem uma lista. Mas nós vamos comprar passagem, ele vai junto comigo. Eu vou ser preso, ele me entrevista na fonte. Pá! Bom, de qualquer forma, o Vanderlei sempre faz a coisa com muita responsabilidade. Você sabe disso, você conhece bem o Vanderlei. Eu gosto muito dele, é um amigão, mas ele podia ter me ligado antes de pôr. Bom, então vamos dar 2 minutos, porque isso aqui não tem nada a ver com a eleição, né? 13h09, então, tá bom? Vamos lá? Primeira pergunta. Andrés, o que eu tava olhando por Andrés, você se define como candidato da situação? Não na situação do me defino, candidato do grupo que está no poder há 10 anos. Eu fui gestor 4 anos, o Mário 3 anos e agora o Roberto 3 anos, com erros e acertos. Agora, não é situação oposição, o clube de futebol é diferente. E eu ajudei no que eu pude o Roberto, no que ele precisou, sempre ajudei, no que eu precisei, se eu precisar alguma coisa, eu falei com ele, então nós estamos juntos e vamos até o final aí tentar fazer um novo projeto agora para mais 10 anos. Porque o que se comenta, e aí, de novo, por isso é uma pergunta e não uma afirmação, é que você não tinha exatamente um contato muito próximo, até teria rompido com o Mário e depois com o Roberto. Como é que é isso? Com o Mário eu tive alguma desavença por outros motivos, né? Coisa de estatutária, coisa do Corinthians. Com o Roberto eu discordo de muitas coisas que ele fez, como ele discordava de muitas coisas que eu fazia, mas nós nunca tivemos discussão, nunca brigamos, nunca discutimos nada. Quando ele precisava de uma opinião ou de mim, ele me ligava e eu vice-versa. Graças a Deus ele precisou pouco. E eu precisei menos ainda. E isso faz parte, porque se eu ficasse lá todo dia, incomoda, é chato. Meu nome é muito forte no Corinthians, eu sei como é que é as coisas. Então, quando ele pediu para mim ficar lá 1 ano no futebol, eu fiquei 1 ano no futebol, ajudei naquilo que pude e saí. Mas nunca discuti com o Roberto, nunca briguei. Pelo contrário, não teve nada. Agora ficam falando. Se eu apareço muito, o André tá lá se metendo e manda. Se eu não apareço, rompeu. É difícil, Flávio, mas garanto que nunca discutimos. André Ranieri, que cobre o Corinthians, a primeira pergunta é sua, segunda. Andrés, obrigado por aceitar o convite aqui da Jovem Pan. A primeira pergunta vai na impugnação da candidatura do Paulo Garcia, né, que aconteceu nas últimas horas. Para muita gente, ele era um candidato mais de situação do que de oposição. De fato, eu gostaria que você analisasse essa impugnação dele, desse a sua opinião, se você concorda ou não, né, com a retirada da chapa do Paulo Garcia, e se você acha que isso, de alguma forma, pode te ajudar nas eleições, já que, na teoria, muitos dos votos que iriam para ele podem cair no seu colo. Isso é difícil, né? Eu, quando fui na primeira eleição, disputei, tinha a urna da anistia, eu ganhei na urna da anistia do seu Alberto Alibe. Então, não é porque você ajudou isso ou aquilo que o cara vai votar em você. Eu entendo que, politicamente, todos tinham que disputar. Até o Roque. Quem tem que decidir se o Roque tem que sair ou não é o TCE, lá, o Tribunal de Contas. O Paulo é diferente. O Paulo, porque ele pagou lá de 10, 12, 50 sócios, estão impugnando ele como compra de voto. Então estão trazendo a lei eleitoral para dentro do clube brasileiro. Então você dá uma camiseta, está comprando voto. Você fazer um churrasco, está comprando voto. Você dá cerveja, está comprando voto. Então é uma coisa que nós temos que parar. O clube é festa. O clube você vai lá, churrasco, festa. Ô, meu amigo, você paga o título aí para mim, você compra um título pro cara. Então eu acho que politicamente tem que disputar tudo. Agora, juridicamente, eu não tenho que precisar discutir. E aí tá lá 2 desembargadores, 3 desembargadores, advogado, eles sabem o que estão fazendo. Mas eu acredito que o Paulo vai ganhar a liminar e vai disputar a eleição, por bem do clube. Deus João César. Andrés, por que esse grupo de situação tem que continuar no poder do Corinthians?
Qual é a razão que você vê? Não, várias. Porque muita gente entende o seguinte: a continuidade do mesmo grupo, as mesmas pessoas, isso não é bom para um clube, seria bom cabeças diferentes, gente diferente. Mas você, então vamos lá. Você está afirmando que esse grupo de situação é o melhor para o Corinthians e você é o candidato desse grupo. Qual é a razão? Vamos lá. Qual é a razão desse continuismo? Antigamente no Corinthians se ficava a mesma pessoa 10, 15, 20, 30 anos. Hoje só pode ficar 3 anos a pessoa. Agora, num clube de futebol, o grande erro dos clubes de futebol sempre foi esse. Não se existia um projeto para 10, 12, 15 anos. Existia um projeto do teu mandato. Então, se eu pegar 3 anos lá e quiser fazer um mandato maravilhoso, eu vou lá, contrato um monte de jogador, faço o cheque, faço tudo, e uma hora a conta vem. Todos que estão disputando já tiveram cargos importantes no clube. É só ver o que eles fizeram e ver o que nós fizemos. Você pega os últimos 10 anos do Corinthians, tem erros? Tem erros. Mas vê, dentro do campo, fora do campo, dentro do Parque São Jorge, fora do Parque São Jorge, institucionalmente falando, quando nós pegamos o Corinthians valia 200 milhões, hoje vale 1.300 bi. O Corinthians não tinha nem CT. O Parque São Jorge era praticamente abandonado. Nós tivemos que reformar tudo. Todo o piso do Parque São Jorge nós reformamos em 2009. Qual o erro do Mário Gobi e do Roberto? O maior erro deles, que indiretamente meu também, não ter feito até hoje o CT da base. E nós vamos fazer o CT da base esse ano. Então o que eu acho não é continuidade, é um projeto que acabou agora e tem que fazer um novo projeto para daqui 10 anos. Não adianta fazer um projeto para mim em 3 anos. Tem que fazer um projeto para 10 anos. Que eu sou gestor hoje, amanhã será o Flávio, amanhã será o Antônio, amanhã será o Pedro. É isso. E é o sócio que vai decidir, o sócio. É ver o Corinthians dos últimos 10 anos e ver antes. Mauro Betti. Andrés, como resolver o estádio do Corinthians, as dívidas do Corinthians? Bom, vamos lá. Dívida do Corinthians é uma coisa, dívida do estádio é outra. Outra, sim. Cansei de falar e provo, quando vamos ver. O estádio custou 980 milhões, que eram 420 de CID, e vendeu o nome do estádio, que era 300, 200, 400, 500. 80%, 85% da dívida estava paga. O Corinthians estaria devendo hoje 100 milhões. Se tivesse vendido... 100 milhões e 150. Dos 985 tem, como o Lula ajudava, que nem nego fala aí, todos os estádios da Arena levou de 30 a 120 dias para ser o financiamento. O do Corinthians levou 2 anos e 4 meses. Nós pagamos 86 milhões na cabeça, porque tinha prazo pequeno para fazer o estádio, teve que pagar juros no mercado aberto. Então, dos 400 milhões do Benedito, só veio 314. Fora isso, o grande Fernando Haddad, o grande prefeito, grande o raio que os parta aí... No seu partido. Mas isso não quer dizer nada. O partido é Corinthians. Agora o cara só ferrou Corinthians. E mentiu. A prefeitura tinha assinado que ia pagar o veleio. Chegou na hora, pagou o veleio, mas 96 milhões. Não pagou o veleio. Aí eu fui lá e falei, mas tem que pagar. Falou, se você não fizer a Copa do Mundo aqui, não tem o CID. Então eu tive que assumir 100 milhões para receber os 420 de CID. E se não tivesse abertura, não tinha o CID. Aí passou, tudo bem, acho que o Haddad acabou com a vida do Corinthians, tranquilo. 6 meses para ele ser, tem que fazer o orçamento do ano seguinte. Ele deixou 1 milhão só no orçamento. Ele tirou 430 milhões de orçamento. Então tudo isso aí impactou na conta do clube. É isso agora. Fora isso, tem uns 3, 4 anos aí, uma crise financeira que nunca se passou. Então nós temos que sentar, quem ganhar a eleição, eu, quem for que ganhar, sentar com as partes e resolver a melhor maneira de adequar o financeiro. Que nem uns falam, eu não quero trabalhar com o Odebrecht, o Odebrecht tem que sair. Tá bom, vai lá, faz um cheque de 300 milhões, o Odebrecht vai embora, também não quero. É só pagar que ela vai embora. Isso não tem problema. Tem como dar um calote na caixa, como disse o seu opositor, o Romeu Tuma, hoje no Estadão? O Corinthians nunca deu calote em ninguém. Vai ter dificuldade para pagar, tem 12 anos para pagar, mas vai pagar. E se você fizer uma renegociação boa, mais fácil ainda. Se vender o Cine, que agora já está liberando para vender, que já está em 480 milhões, e se fechar o nome do Estado, que um dia vai fechar por 200, 300, 400, 500, você já resolve 70%, 80% do problema. E foi aprovado no COR, foi aprovado no Conselho, não fui eu que fiz. A parte jurídica, quem fez? Felipe veio aqui e falou que não sabia de nada, nunca viu nada. O Isabela, o outro candidato. Mas quem fez o contrato foi o jurídico do clube, o Evandro Santos, que é do grupo dele. Quem assinou o contrato tudo foi o Raul Correia, que é do grupo dele, que era o meu financeiro, que assinava. Quem fez a parte financeira foi o Luiz Paulo Rosenberg. E ninguém sabe nada. Eu nunca vi, não sei, nunca vi. Filho feio ninguém quer, mas o filho é muito bonito. Beto Sati. Meu craque da Jovem Pan, Andrés, prazer tê-lo aqui. O que faz o Andrés, e você foi muito feliz quando você mudou a forma, o estatuto para que o presidente permanecesse
por 3 anos apenas. Acho que essa foi a grande mudança para que não se perpetue uma única pessoa e sim um plano de governo. Eu acho que isso é um acerto, apesar de que acho que deveria ter uma reeleição por mais 2 anos, enfim, acho que o projeto pode continuar, mas aí é uma questão para o clube decidir. O que faz o corintiano que vota no Corinthians acreditar que o Andrés é a melhor opção? Qual é o seu plano de governo para o futebol? Qual é o seu plano de governo para a Arena? Qual é o seu plano de governo para o clube que o credencia a ser novamente presidente do Corinthians? Mas o sócio me conhece desde pequenininho lá no clube. O futebol tá ganhando, não se mexe, só pode melhorar as coisas. Você acha que pode aumentar a qualidade disso ou daquilo? O futebol tá ganhando tudo nos últimos 10 anos. Talvez nos últimos anos aí, um pouco menos de atenção no Parque São Jorge, até porque você focou mais no futebol. Então resgatar novamente o Parque São Jorge, ajudar no que tem que ajudar o sócio e tocar a vida. O sócio me conhece, o torcedor me conhece. Ele sabe que vai ter um cara que vai defender o Corinthians com incidente. Tem erros, tem acerto, mas eu vou fazer aquilo que é melhor pro Corinthians e com certeza já fiz. Como eu digo, volto a repetir, todos tiveram cargo importante. É só ver o que fizeram e ver o que eu fiz. José Manuel de Barros. Andrés, boa tarde. Quando você assumiu a primeira vez, veio o Ronaldo e que trouxe muita coisa boa pro Corinthians e administração fora de campo, com centro de treinamento. O Corinthians tem um estádio que vai pagar, que todo mundo reclama aí que tá muito caro, mas e você diz o Corinthians vai pagar. Desses candidatos que vieram aqui, pergunta quem votou contra. E muitas conquistas esportivas dentro de campo também. Quando você chega, o torcedor imagina quem é que o Andrés está saindo dessa vez. Já ouviu falar de Tardelli, já ouviu falar de outros nomes. Você tem um nome assim aí no bolso aí, anotado aí, que chega com você para impactar? Quando eu assumi o Corinthians, eu não trouxe Ronaldo, não. Eu trouxe 4 meses depois, 3 meses depois. Então eu não sou nenhum irresponsável. Nós estamos jogando na América do Sul. Nós somos time de América do Sul. E alguns jogadores estão ganhando salário europeu. Isso é um absurdo. Jogador no Brasil ganhar 1 milhão, você não tem clube que aguente pagar. Mas tem gente pagando aí. O Corinthians está com uma política nos últimos anos de austeridade, até porque tem que dar o exemplo, não pode pagar muito caro. Eu não tenho nenhuma. O cara tá naquele, já falaram que quando o Andrés entrar vai ter o patrocínio, quando o Andrés entrar vai ter o Neymar, quando o Andrés entrar vai vir o Messi. Não vai vir nada. Trazer um jogador desse nível, não o Messi, mas um jogador, você tem que ter a oportunidade, o momento, a parte salarial, o projeto que você vai fazer, porque o Corinthians não dá para pagar. Um dos erros do Corinthians dos últimos 6 anos foi isso aí, contratar jogador milionário ganhando uma fortuna, uma hora vai vir a conta. Como vai vir a conta do Flamengo, como vai vir a conta do Palmeiras, como vai vir, tá vindo a conta do Cruzeiro, como tá vindo a conta do Atlético, como tá vindo a conta do Fluminense. Não tem mágica. E o Corinthians tá entendendo que agora tem Profute, eu não posso mais dar prejuízo por tanto, que é ridículo, mas não posso dar prejuízo. Então, o Corinthians o Roberto tá fazendo terminando o seu mandato, que eu tenho que continuar com austeridade para não estourar o Profute, que é muito simples o presidente ficar 3 anos, contratar, fazer, e vai enrolando. Ele sai e a conta vem um dia. E não é mais para ele, é pro próximo. Então nós estamos fazendo as coisas bem feitas e vamos continuar tendo um time competitivo, muito forte. Agora, não dá para ganhar todo ano, não perde, mas no ano seguinte ganha. Mas não é pelo treinador, não é só pelo jogador, é pela estrutura que o Corinthians tem hoje. A estrutura que o Corinthians foi feita, ele ajuda o treinador, ajuda o jogador, ajuda tudo. Daniel Leão. Andrés, seus concorrentes, pelo menos a maioria deles, diz que não houve transparência na construção da Arena Corinthians, dizem que nada foi às claras, tanto é que virou caso de polícia. Onde virou caso está de polícia? Na Operação Lava Jato. Não está, mentira. Está na Operação Lava Jato. Está na Fair Play. Na Fair Play, nunca teve na Lava Jato. Não foi? Nunca. O Odebrecht não falou lá no... O Odebrecht é uma coisa. Ué, mas é o parceiro, ele falou que foi o presente do ex-presidente Lula. Ele falou no Fair Play. O Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht, Benedito Júnior, Alexandre Carlos falaram no Fair Play. A Arena do Corinthians não está na Lava Jato. Nem eu, nem a Arena do Corinthians. A Arena está no Fair Play. E todas as obras que a Odebrecht fez nos últimos 5, 10, 15 anos estão sendo investigadas. Ponto. Tá certo. Foi transparente, então, a construção? Foi, lógico que foi. Foi transparente. Todos que estavam aqui falaram isso aí são conselheiros. Todos leram o contrato no conselho, que foi aprovado no conselho, no CORE, no conselho. Vocês acompanharam as reuniões. Quanto ia custar, qual é os valores, como era o CID, que toda a receita ia para pagar a Arena. Pergunta qual deles votou contra.
Outra pergunta, em relação ainda nessa questão aí, porque houve o envolvimento do ex-presidente, o ex-presidente Lula acabou dizendo que foi um presente não foi pro Corinthians, pro Emílio Odebrecht. O Emílio falou, manda ele dar quitação, eu aceito. Isso. Se ele der quitação, o Corinthians falou, opa, beleza, presente é de graça, manda ele dar quitação. Pois é. Dentro desse panorama, você ficaria triste se o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje condenado, e também o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, fossem presos? Você é um grande amigo dos dois. Você já viu na casa deles? Você já viu? Como é que você pode falar? Não, você mesmo, já em vários casos, já citou que é amigo deles. Não quer dizer uma coisa. Lógico que quando eu vou ter uma pessoa que vai presa, vai ser ruim. É péssimo. O Ricardo Teixeira, futebol brasileiro, é péssimo. O Marco Paulo é péssimo. E o Lula está passando por um momento difícil. Mas ele tem aí os órgãos para ir se defender. Ele tem mais STJ, tem STF, ele vai se defender. É lógico que eu fico triste. Eu não gosto de ver ninguém, não seja que matou ou estuprou alguém, ser preso. Agora, quem cometeu erros, que pague. Mas e quem roubou? Tem que provar que roubou. Eu não era para estar preso. Eu era para estar preso há 10 anos. Você falou que eu estava na Lava Jato. Eu não estou na Lava Jato. Nunca tive na Lava Jato. Não, você não. Falei que a Arena está na Lava Jato. Arena Corinthians. Não está na Lava Jato. Não está na Lava Jato. Vai se informar melhor. Não está na Lava Jato. Está no Fair Play. Todas as arenas do estádio que fizeram a Copa do Mundo está na Fair Play. Não está na... Fair Play é uma outra... É uma outra investigação de todas as arenas da Copa do Mundo. Especificamente da Copa. Da Copa do Mundo. Os 10 estádios que foram para a Copa do Mundo. Diogo Mesquita. Andrés, você pegou o Corinthians no primeiro mandato, era um time de Série B. Depois dos 2 mandatos, saiu no começo dessa nova década como um dos presidentes mais vitoriosos da história do Corinthians. Por que você sentiu a necessidade dessa volta, pondo em risco até talvez toda essa idolatria que você criou no Corinthians? Às vezes você faz coisas, eu vou falar sincero, eu não queria voltar pro Corinthians. Mas tem um grupo, tem um monte de pessoas dentro do clube, que eram do grupo, que falou, olha, se você não for você, além desses candidatos que vai ter mais 4, 5, porque todo mundo se achava no direito de ser candidato, que é legítimo. Então ia ser o racha muito maior político dentro do clube. Então, me convenceram, e eu tenho responsabilidade até para acabar um ciclo, que é da Arena, que é o CT da base, que é um monte de coisa, para a gente acabar, fazer um projeto para 10 anos, e por isso que eu aceitei novamente ser candidato. Mas eu sei os riscos que corro. O André, você citou 2 vezes um projeto para 10 anos. O que é esse projeto? O que terá nesse projeto? Não, o projeto é você fazer eu não posso fazer um projeto para o Corinthians ser campeão da Libertadores pro ano que vem. Isso tem que ser um projeto de 10 anos. Uhum. Então, para você fazer o CT da base, já era para ter feito porque tem 6 anos, mas no próximo ano a gente vai fazer. Para você fazer um projeto de internacionalizar a marca, você tem que ter um plano. Para você trazer as grandes empresas para dentro do Corinthians, você tem que ter um plano de negócio para fazer. Você tem que trabalhar em 60, 90 dias em cima, atacar o mercado para você trazer. Então é um plano, um projeto para o Corinthians ganhar mais título, crescer o patrimônio e pagar aquilo que tem que pagar. Você já tem isso? Não, já tá, é público, já está no site lá do... O CT da base vai ser do lado. no Parque São Jorge ou do lado do CT? Do lado do CT, já está os campos prontos. E agora vai acabar o alojamento, tudo lá que vai ser para 180 garotos. O Ronaldo será componente da sua... Não, o Ronaldo nunca teve longe do Corinthians. O Ronaldo, você vai usar ele com projeto. Então, Ronaldo, tem um projeto do CT aqui, me ajuda. Ele vai buscar parceria. Você tem que fazer projeto para ele poder ajudar. Que ele vai ser gerente de futebol, que ele vai ser diretor de futebol. Isso não existe. Ele não tem nem tempo para ele, muito menos para ser diretor de alguma coisa. Agora, Ronaldo, tem esse projeto aqui, o que você acha? Ele abre a porta no mundo todo, pô. E isso que nós vamos fazer, e ele vai estar muito mais próximo em cima disso. Isso você já está acertado que ele vai estar perto. Ele já falou também, vai estar atrás dos projetos com a gente para fazer o Corinthians cada dia maior. Se você for eleito, você acha que você volta melhor do que antes? Mais experiente, mas mais preocupado também, porque conheço todo mundo, quando você é presidente você abre a caixa preta e tem que ter paciência. André. Andrés, o nome da sua chapa é Renovação e Transparência, né? Agora que mudou tudo. Tá. Porque agora tem chapinhas. Então a minha é André Sanches. Não tem mais nome. Tá, era do grupo. A chapa que vem há 10 anos é Renovação e Transparência. Para o torcedor entender. Agora mudou. Antigamente era um presidente com uma chapa de 200. E agora não, é chapinhas independentes e uma delas foi Renovação e Transparência. E o nome do presidente, seja ele quem for, é um nome pessoal. Mas ainda em cima disso, né, muito torcedor reclama que a transparência no Corinthians vem diminuindo bastante, principalmente a renovação. A gente teve uma crise um tempo atrás na base do Corinthians, que muitos nomes foram trocados e nomes muito antigos, né? E muita gente reclamou disso, né?
Cadê a renovação? E a transparência, a gente vê que o Corinthians tem divulgado muito pouco de tudo que faz. Então faz uma negociação, o máximo que informa é o tempo de contrato do jogador, né? Até outro dia teve a questão do Roberto falando sobre a saída do Jô, foram euros, foram dólares, foram reais, e deu uma confusão toda. Não passa as informações com transparência, né? E também a questão a comissão dos empresários também, que muita gente reclama. Por que não é passado isso pro torcedor que também acompanha e se preocupa com esse tipo de coisa? É difícil, cara. Tem um limite para transparência. Eu, por exemplo, eu ponho o balanço todo mês no site. Mas não tem mais. Tá bom, essa é uma opção do presidente. Eu ponho o balanço todo mês no site. Eu pus todo mundo que era dono de jogador. Ao invés de vocês falar, cobrar o São Paulo, cobrar o Palmeiras, cobrar o Flamengo, vocês ficavam, Andrés tem pizza lá no Corinthians. É uma pizza, o Corinthians é uma pizza. Todo time tem. E só não tem mais porque faz 2 anos e meio foi proibido. Então eu acho que tem coisa que tem que mostrar mais, tem que explicar mais, mas tem coisa que não dá. Eu não posso falar quanto o jogador vai ganhar. Eu não posso falar quanto o jogador contratei o jogador. Apesar que vocês ficam sabendo tudo ao final. Agora, o que não pode é aquilo que aconteceu com o Roberto, foi infeliz. 11 milhões de euros? Mais ou menos. Não, foi 10 milhões de dólares. Pronto. E a comissão do empresário tem. Não é mais comissão, é um negócio. O empresário, eu quando estava no Corinthians, quando eu comecei, o cara falou assim, presidente, vamos vender o Zelão. Lembra do Zelão? Zagueiro. Caiu do céu. Vendeu o Zelão. É 2 milhões de dólares, mas é só 1 milhão pro clube. Eu falei, não, senhor. Não, senhor. Você põe os 2 milhões no Corinthians. Se eu tenho que te dar 1 milhão, se eu aceitar, nós faz um contrato e eu te dou 1 milhão. Agora, vou pagar 2 impostos. Vai pagar 2 impostos. Porque amanhã vão saber que foi por 2 e vão achar que eu fiquei dividido. Então, hoje é um jogador de futebol, é um ser humano, mas é um negócio. Por exemplo, vai vender o jogo. O cara fala assim, presidente, eu tenho uma proposta pro jogo aqui por 10 milhões de dólares. Agora, só faço a proposta se eu pagar 20%, se pagar 15%, se pagar 30%, se pagar 10%. O presidente vai falar não ou sim. É um direito. Agora, é um negócio, cara. Incrível que pareça, apesar de ser humano, é um negócio. Mas você não acha que se você padronizasse, por exemplo, a questão da comissão... Mano, seria... cada negócio é um negócio. Porque tem muitos clubes que padronizam. Mentira, escondem. Não tem um. Quem padroniza é o empresário. Não tem um. Porque dá margem a muita gente interpretar outras coisas. Vai ver os jogadores do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo. Não é assim. Mas você não concorda que dá margem para as pessoas interpretarem outras coisas? Perfeito, concordo com isso. Agora, tem limite, pô. Eu tenho que, o jogador tem que concordar que eu posso anunciar. O time de lá de fora tem que... Tem um monte de fatores. Vamos transmitir a reunião de diretoria. Então, olha, estamos contratando o Fábio não sei o quê. Você vai pôr na rede de reunião, transmitida ao vivo? Faz que nem o Palmeiras fez agora. Vai lá no Zé Roberto, dá uma merrequinha a mais pro Palmeiras e segura o moleque por 2 anos lá, que se alguém for comprar, a prioridade é do Palmeiras. Então, você dá armas... Zé Rafael, né? Então tem coisa que você pode fazer pública e tem coisas que não dá, são estratégias. Por exemplo, não tem mais direito econômico. Tá bom. Agora o jogador chega lá com 16 anos, fazer o primeiro contrato, ele quer 1 milhão de luva. Você dá ou não dá? Uma hora você dá, uma hora você não dá, uma hora você abaixa. Porque agora eles querem dinheiro. E às vezes o moleque tá muito bem com 16 anos, eu dou 1 milhão pra ele, e daqui 2 anos ele é um Zé Mané jogando bola. Não consegue deslanchar. É difícil, cara. E todos vocês sabem, mas vocês não falam. Todos sabem. O jogador, quando vier com 16 anos, pedia 30% do direito econômico. Não, negocia era 15%. Aí ele fazia o contrato de 3 anos. Passou 2 anos, seleção brasileira, tá São Paulo bem, faltava, vamos renovar. Era mais 20%, 30%. Então o jogador, em 2 contratos, ele já saía com 30% no mínimo. Dos direitos dele. É isso, pô. Se era dele, se era do empresário. Sim, direitos econômicos. Sim. Mas o Corinthians não é um poder de barganha. Você falou, o Corinthians agora vale 1 bilhão. Pro jogador também, você não pode barganhar com isso, você vai estar jogando no Corinthians. O jogador quer dinheiro, rapaz. Mas se ele não tiver onde jogar... Jogador quer dinheiro. Do Ronaldo pro Zé Mané da Penapolense quer dinheiro. Tudo bem, mas o Corinthians é uma visibilidade, a Penapolense é outra. Que visibilidade, que é grana. Ele não sabe se ele vai quebrar a perna, ele não sabe se ele vai ser traído, se ele vai mexer com droga do dia pra noite e não vai jogar mais bola. Então ele quer dinheiro. O jogador não vem pro Corinthians, não vai pro Flamengo, não vai pro São Paulo, não vem pra cá, pra lá, por causa de grana. Isso é que ninguém fala, mas é grana. Nilson César. Que beleza, rapaz. Jogador quer grana, é isso aí. Não só jogador, né? Mas todos nós, ele tá uns mais, certo, outros menos, mas todos nós. O Guerreiro saiu do Corinthians por quê? Grana. Sinceramente, eu não tenho nada contra. É lógico que não. A carreira do cara. A vida dele. A carreira do cara é de 15 anos no máximo. Você gira a foto do Hausmann, campeão mundial da
não é mercenário, não é nada. Mas tá certo. Eu quero 700 mil por mês. É o direito de você falar sim ou não. É isso aí. Aí voltou pra França e tá jogando lá, ué. Deixa ele jogar, que seja feliz. Eu queria vamos perguntar um pouco mais da eleição. Eu acho que em clubes como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, o que decide uma eleição mesmo é o futebol. Eu Então entendo. ganha a eleição. É? Então já ganhei a eleição. Pois é. Pois é, eu acho que você é muito Mas não é favor- só isso, não. Não. Ajuda, mas não é só Ajuda muito, muito. Se o futebol, esses clubes, a cabeça do associado, a cabeça do cara que vai lá votar, ela está diretamente voltada a que o time de futebol está conquistando. Eu penso assim. Por aí E como mesmo. o Corinthians está numa grande fase, atual campeão paulista e atual campeão brasileiro, e com boas perspectivas aí. Não, agora é a quinta força. É, No então. Brasil, não Paulo. Pois é, então. E como o Corinthians está nessa grande fase, eu entendo que você é favorito para ganhar a eleição. Por causa do futebol. Em razão do futebol. Você tem essa sensação de favoritismo em razão do futebol estar bem ou não? Não, eu sei que meu nome é forte. Agora, a favor, a eleição de um clube de futebol existe várias variantes. É um eleitorado de 3 a 4 mil pessoas, pode estar chovendo, o senhorzinho pode chegar lá, aquela confusão para entrar, aquele negócio, e ele ir embora para casa. Tem um monte de variantes. Mas Você tem lógico, pesquisa recente? Não, eu tenho, mas não falo. Você acha que por conta dessas... Vale é a urna. André, você acha que por conta dessas impugnações, aí liminar e volta, essa pode ser uma das eleições mais disputadas e acirradas da história do Até por Corinthians? ter 5 candidatos é a mais disputada. Raramente, nos últimos 20, 30 anos, tinha 5 candidatos. Era 2, no máximo 3. E hoje tem 5 E candidatos. Então, vai chegar até quantos lá no dia da no eleição? máximo 4 mil pelos últimos. Não, votantes, candidatos. Você acha que vão 5? Todos vão. Mauro Betti. Andrés, o Alessandro fica quando você assumir, vai ter mudança no futebol. O futebol tá se ganhando. Agora eu vou ter o meu jeito de trabalhar. Eu mesmo uma coisa pro futebol. Eu tenho uma visão. E as pessoas lá do Carille para baixo vão ter que se enquadrar nisso. Mas a princípio você não mexe em ninguém na comissão técnica e direção do futebol. E vai trazer alguém De quem? para reforçar o elenco? Não. Com o tempo tem que trazer. Porque ele tá sempre aberto a grandes Você contratações. não quer o casinho de centroavante do seu time, né? Ele é jogador, ele tá indo bem, pô. Ah, tá. Papo de candidato. Beto Sati. O Andrés, você falou da questão do roubo aí, que Lava Jato. Não, quem falou foi teu Sim, amigo, hein? nessas coisas todas aí. Você roubou na arena? Olha, essa é uma pergunta boa, parar de insinuações, né? Eu não tenho... Se eu tivesse roubado na arena, eu tava morto. Vê as relações da Odebrecht. Então, quando a Odebrecht faz a relação e falou que lá teve roubo, é verdade. Quando ela veio falar que não teve, é mentira. A delas foi lá. O Andrés assumia que só pagava 400 milhões na arena. O restante Copa do Mundo, prefeitura e governo, que a prefeitura não cumpriu. O governo cumpriu 95%. A prefeitura não cumpriu nada. Então, ficou... É isso aí agora. Não roubei nada. Se eu tivesse roubado o Corinthians, tá louco. Eu tava morto primeiro, que não seria nem candidato novamente. Não tem como esconder nada no Corinthians. Tudo, é auditoria pra cima e pra baixo. Teve gente que fez auditoria, 2 auditorias, agora tá falando que tá errado, e na época ele falou que tava boa. É complicado, pô. Mas não... Boa pergunta, mas não roubei, não. O Andrés, quando você... logo depois que o estádio foi inaugurado, eu fui lá, a gente fez uma visita, você me mostrou como é que funcionava e tal, e eu fiquei muito impressionado. Algum tempo agora, no dia da final, deu uma olhadinha e muita coisa que você disse, vai ter isso, vai ter aquilo, não está lá. Tipo restaurante, salão para festas. Não, o salão tá. Salão O de festa restaurante tá. tá fazendo agora. Restaurante, uma série de coisas que ficaram faltando. O que aconteceu? Por que isso não Falta de terminou? dinheiro. A Odebrecht tinha um limite de dinheiro, ela falou, não ponho mais, e ficou algumas coisas para se fazer. E algumas coisas era para nós fazermos, que nem o restaurante era para o Corinthians fazer, para a Arena fazer. O salão de festa lá o camarote de festa, não sei o quê, era para o Corinthians fazer. E conseguiu fazer outros não, e cada mês que passa está melhorando. Agora o restaurante, acho que mais 3, 4 meses aí tá pronto. E shows? Você Show tá pretende fazendo onde no cada lá? estacionamento. Tá fazendo? Um show mais popular. Não é show desse nível. Agora, já teve vários shows lá. E cada dia, cada mês, o povo está se acostumando que pode fazer casamento, festa, pode fazer tudo dentro da arena. Dívida à parte, a Arena é rentável? É assim, digamos que zerou, quando a gente não deve mais. Hoje ela é um bom negócio? Entrava 200 milhões na conta do clube. É que nem você fala, hoje o Corinthians está em terceiro lugar na arrecadação. Você pega o Flamengo, o estádio é pequenininho, tal, mas tá lá com o estádio dele R$200 o ingresso. Ele tem uma arrecadação. O Palmeiras tem uma parte da arena, que não sei se é 40%, 50%, fica com a receita. A do Corinthians da arena vai tudo pro fundo para pagar, porque foi o que foi aprovado. Então, se você pegar
a receita do Corinthians hoje, e pegar esses 200 milhões e pôr na receita, é o primeiro colocado novamente. Com todos os problemas que reclamam aí. Agora, nós sabíamos, e foi aprovado no Conselho, no CORE, todo mundo sabia, que toda a receita da Arena era para pagar a Arena. Zé Manuel de Barros. Andrés, você mesmo já disse que uma grande reformulação no futebol brasileiro tem que passar pelo Corinthians, por exemplo. Se o Corinthians não tiver, não dá para acontecer. Não é viável. O Flávio aqui, por exemplo, é um defensor de que o futebol deve mudar. Os clubes devem ser profissionais, deve virar SA, algo assim. Você vislumbra uma possibilidade dessa mudança e você concorda com isso? Não, eu acho que tem que ter a liberdade de quem quiser fazer, se o clube quiser fazer, se virar empresa, virar SA, do jeito que quiser. Agora, não é que eu concorde com isso. Não acho que isso é a solução. O que nós temos que ver é que futebol nós queremos. Com todo respeito, nós queremos jogar num campinho da Libertadores que nem o hotel tinha na cidade. Nós queremos jogar numa Libertadores que fica o cara com o escudo lá para não jogar coisa no jogador. É esse futebol que nós queremos. Tem que ter um fair play. Bom fair play da Europa. O Paris Saint-Germain era para ser rebaixado e não disputar o campeonato. Porque ele brulou tudo o fair play. Primeiro que ele comprou o contratou o Neymar, não podia. E depois ele contratou uma IP, mas fez com um rolo para ser emprestado. E vai pagar daqui 2 anos, 3 anos, mas já está pagando. É isso que nós queremos? Então nós precisamos saber que futebol nós queremos. Não pode ter 720 clubes profissionais no Brasil. Tem um clube que não tem médico, tem clube que não tem massagista. Não pode fazer isso. Fazer de conta que é um time de futebol. Então, isso que nós temos que discutir. Não pode em 4 meses, 5 meses, tudo bem, tem Copa do Mundo, jogar 42 partidas, o time que chega nas finais aí. Não tem jogador que aguenta. E o Brasil tem um mal ainda. Se treina muito. Até por não ter uma pré-temporada decente. Se treina muito. É isso que nós queremos? Pô, nós temos que parar o Campeonato Brasileiro em agosto para os times brasileiros viajar? Aí você fala, tem que parar, tem que viajar. Mas vai viajar 3 times, 4, 2. Aí vão reclamar, pô, os outros ficaram tudo parado. Então, nós temos que discutir um simpósio jornalista, dirigente e tudo, para ver que futebol nós queremos. Porque o caminho que nós estamos indo, está indo para o caminho ruim. Apesar de ter melhorado transparência, ter melhorado a gestão, ter melhorado um monte de coisa nos últimos 10, 15 anos, mas tem muita coisa a fazer. Tanto é que o sócio-torcedor, nós estamos há 8 anos com o sócio-torcedor. Na Europa já tem 30 anos sócio-torcedor. Então, nós também, eu fui que nem dizem, eu fui o melhor presidente, mas não fiz 30% que a Como é que você encara as federações terem mais poder que os clubes hoje, nessa mudança promovida pelo presidente? Eu discordo, mas eu não questiono o que foi aprovado. Infelizmente. Os clubes têm que trabalhar. Mas os clubes não têm que ter. Os clubes têm que trabalhar nos bastidores para mudar isso. Há muita desculpa é dos clubes. Claro, porque não mostra a sua cara. Não vai se discutir, muita desculpa é do clube. Então, agora, fez isso. É que não é o Eurico. O Eurico não foi lá péssimo, o Eurico deu um golpe. Não deu golpe, ele seguiu o estatuto. Se ele tivesse quebrado alguma regra do estatuto, você podia. Agora, você pode concordar com ele ou discordar. Mas ele seguiu o estatuto. Se o estatuto é ruim, ele seguiu o estatuto. 13h09, cumprido o horário, cumprido o prazo. Obrigado, Andrés, pela sua presença aqui com a gente. Desculpa alguma coisa, é um prazer falar com você. Boa sorte nas eleições para todos os candidatos. A Jovem Pan, claro, vai cobrir e na segunda-feira vamos estaremos lá, plantão. Obrigado, viu, Andrés? Um abraço para você.